Irmãos, hoje é dia de salvação. Se você não está salvo ainda, chegou a hora. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 18. Lucas 18, a partir do versículo 18 até o versículo 30, diz: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe? Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Versículo 23, vamos ler? Mas, ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. É a primeira vez que eu vejo uma pessoa muito rica ficar muito triste. Eu já vi pobre ficar muito triste. Mas diz o texto aí que ele ficou muito triste. E a razão porque ele ficou muito triste é que era o quê? Riquíssimo. Riquíssimo. Mas a mensagem desse texto não está aqui nesse versículo. A chave para a compreensão do texto está na pergunta que ele faz, versículo 18. Vamos ler juntos? Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aqui nós temos, meus amados irmãos, a história de um jovem rico, de posição social elevada, e que desejava fazer alguma coisa para herdar a vida eterna. Então significa que ele tinha uma necessidade de algo que a posição dele, a riqueza dele, os relacionamentos dele, a juventude dele, não trazia para o seu coração. E aqui eu quero deixar bastante claro que todos nós nascemos com essa necessidade. Nós nascemos sem termos a vida eterna. Nós nascemos tendo a morte eterna. Se você e eu, nós, no curso da nossa vida, não recebermos a vida eterna, e a vida eterna está exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo, nós herdaremos, ou continuaremos perdidos eternamente. Veja o que diz, por favor, o Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Vamos ler juntos, bem forte? Jesus disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou,
tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou. Então, nós passamos da morte para a vida quando cremos em Jesus. Eu sei que tem muita gente nos assistindo que não é crente, tem gente aqui que ainda não tem certeza de salvação. E a mensagem é para você, porque essa é a decisão mais importante da sua vida. Decisão essa que define o seu futuro eterno, o seu destino eterno. E é muito interessante quando você vai para a narrativa, você vai descobrindo primeiro que esse jovem tem essa necessidade. Porque o salário do pecado é a morte. O pecado nos trouxe a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Mas o que me chama a atenção nessa pergunta é que ele quer fazer alguma coisa. Ele diz: que farei para herdar a vida eterna? É muito interessante isso. Porque nossa disposição, por causa do pecado, é que nós precisamos fazer alguma coisa para merecer essa salvação. Esse jovem, ele vai à pessoa certa. Porque Jesus, ele é o único que poderia lhe dar a vida eterna. Porque a vida eterna está em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele veio para nos trazer vida, e vida em abundância. Então ele se dirige à pessoa certa. Ele ouviu a doutrina certa. Porque Jesus diz para ele que o único que é bom é Deus. E todos nós somos maus. Significa que a nossa maldade é inerente à nossa natureza pecaminosa. É do nosso coração que brota todas as ruindades, todas as maldades existentes no mundo, brota da natureza pecaminosa. E Jesus coloca isso claramente em Marcos capítulo 7. Mas o que me impressiona aqui é que esse jovem, ele quer fazer alguma coisa para ser salvo. E Jesus o desafia. Jesus coloca diante dele o quê? A lei. A lei. E é interessante porque ele diz assim, Jesus pergunta: sabes os mandamentos? E Jesus coloca 5 mandamentos sociais, que envolve relacionamento com pessoas. Não falou nem do relacionamento com Deus. Porque Jesus sabia que ninguém pode observar a lei, cumprir a lei. Porque a finalidade da lei não é nos salvar, porque ninguém será justificado diante de Deus através das obras. Então Jesus confronta esse rapaz para ver se ele quebranta o coração dele. E ele diz assim: tenho observado desde a minha... Irmãos, presta atenção. Ninguém consegue observar a lei de Deus. A lei de Deus, ela é boa e perfeita, mas o seu propósito é revelar o nosso pecado. Então ninguém aqui que está nos assistindo pode herdar a vida eterna baseado nos seus próprios méritos. Veja lá em Lucas capítulo 18, Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano, aí a partir do versículo 9. E 2 homens subiram ao templo, e no versículo 11 diz que o fariseu, posto em pé, orava para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou,
porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adultos, nem ainda como este publicano. Eu sou da Igreja Presbiteriana de Pinheiro, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos. Só dizia: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Aí diz o versículo 14: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E aí vem a história do jovem, vem a história da criança. Jesus coloca uma criança e diz: se alguém quer herdar o reino de Deus, tem que nascer como essa criança, nascer de novo. Tem que ser humilde. A salvação é para os pobres de espírito. Esses herdarão o reino de Deus. Então eu quero dizer para você que não existe possibilidade nenhuma. Eu sei que você quer fazer alguma coisa, eu sei que você muitas vezes abraça a moralidade, a religiosidade, mas nada disso pode fazer com que você herde a vida eterna. Sabe por quê? Leia comigo Lucas 18, versículo 26 e 27. Vamos ler juntos, bem forte, o que aqui diz? E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele o quê? Respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis. Então, a salvação, ela é impossível para nós, os homens. Significa que ninguém pode ser salvo se não for através de Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Eu quero que você leia comigo esse versículo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Vamos juntos? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Em outras palavras, salvação só em Jesus. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida que não seja Jesus Cristo. E Jesus Cristo, como nós cantamos aqui, Ele ressuscita os mortos. E você que ainda não tem Jesus, você está morto espiritualmente. Você vai morrer fisicamente. E você, se não receber Jesus, estará morto eternamente. O apóstolo Paulo, escrevendo Efésios capítulo 2, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos delitos e pecados. Em outras palavras, a salvação é uma ressurreição espiritual. É o nascer de novo. É receber a vida de Deus através do poder e da ação irresistível do Espírito Santo. Esse rapaz, ele tinha uma necessidade. Esse rapaz tinha também uma impossibilidade, que era produzir a sua própria salvação. Jesus cita para ele os mandamentos justamente para fazer com que ele se quebrantasse, ele se humilhasse. Mas aqui, meus amados irmãos, há, em terceiro lugar, uma lição que eu acho bem clara, bem objetiva. No versículo 22. Ouvindo Jesus, disse-lhe:
uma coisa ainda te falta. Só falta uma coisinha. Não diz duas coisas, três coisas, uma só. E aí é muito interessante. Porque quando você lê o texto, você pode ser induzido a pensar que salvação somente para pobre. Que pobreza é sinônimo de piedade, de espiritualidade. Diz o texto: vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue. Duas coisas. A primeira coisa, eu quero que você tire do seu coração aquilo que é o seu ídolo. É como se Jesus estivesse dizendo assim: você não pode servir a Deus e às riquezas. Você não pode servir a dois senhores. Ou você me recebe como sendo o tesouro da sua vida, a pérola de grande valor, ou não há espaço para dar a vida eterna. Tira isso. Tira esse ídolo do seu coração. E depois você vem e me segue. Se torne meu discípulo. Abre mão da sua vontade, do seu querer, e assuma um compromisso de vida comigo, um compromisso de discipulado, de renúncia total. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Vocês entenderam o versículo 23? O que é que diz o versículo 23? Mas ouvindo ele essas palavras, ficou o quê? Por quê? Coitado. Tudo aí é muito. Muito triste, porque era o quê? Muito rico. E ele não estava disposto a abrir mão do amor que ele tinha pelas riquezas, pelo dinheiro. Ele não estava pronto a renunciar ao seu próprio eu, à sua própria vontade, para seguir a Cristo, para ter a Cristo. E Jesus diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? A vida de uma pessoa não consiste na quantidade de bem que ele possui. Veja no versículo 24, que Jesus, a partir do versículo 24, vai nos dar, eu tiraria aí 4 lições bem simples. Porque se esse jovem tinha uma necessidade, se esse jovem, ele tinha uma impossibilidade, esse jovem também, ele tinha uma indisponibilidade. Ele não queria abrir mão para ter a Cristo. E aí Jesus vai fazer uma aplicação para nós. Veja no versículo 24. E Jesus, vendo assim triste, disse: vamos ler juntos? Dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. É uma exclamação. Jesus exclama. E o que que Jesus Cristo quer nos ensinar aqui? Ele faz uma relação entre salvação e as riquezas. Primeira lição: não é o fato da pessoa ser rica que a impede de entrar no céu. Pois lá no céu, nós teremos muitos salvos que foram ricos aqui na terra. Tá certo? Não é o fato de ser rico ou ser pobre.
Segunda lição, segunda aplicação. As pessoas que são ricas têm uma falsa sensação de segurança e independência. Elas têm mais dificuldades para crer e receber a graça de Deus. Porque a salvação é pela graça. E o homem que tem dinheiro, ele quer fazer alguma coisa. Ele quer adquirir, ele quer comprar, ele quer merecer. E não há espaço na salvação de Deus para o soberbo. A graça nos humilha. Por isso que Paulo diz que nós não temos outra glória que não seja a cruz de Cristo, porque a cruz nos humilha. A cruz revela para mim e para você que a salvação foi comprada pelo sofrimento de Jesus Cristo. Ele morreu por mim, Ele morreu por você, e esse era o único meio eficiente e suficiente para que eu e você pudéssemos ser salvos. Então não há espaço na minha vida e na sua vida, como convertido, como regenerado, como filho de Deus, para você se achar melhor do que o outro. A cruz nos humilha. Mas há uma terceira lição aqui. Jesus diz que a salvação é impossível para todo homem, seja ele rico ou pobre. Ninguém pode produzir a sua salvação. Então preste atenção, você que está nos assistindo, você que está aqui. Você não pode salvar-se a si mesmo. Não é religião que salva, não é legalismo que salva, não é moralidade que salva. Só há salvação exclusivamente de Deus para mim e para você na obra substitutiva e expiatória de Jesus Cristo. Só Ele pode nos salvar. Mas o que eu acho interessante, versos 28 e 30, é que Jesus vai dar uma quarta lição aqui, sobre riquezas e salvação. Ele diz: todas as pessoas salvas são abençoadas nesta vida e recompensadas o quê? Na vida eterna. Vamos ler juntos? Lucas 18, verso 28 a 30. Vamos ler bem forte. Respondeu-lhe Jesus. Não, versículo 28. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Aquele rapaz, ele poderia, ao ouvir as palavras de Jesus, renunciar a si mesmo, abandonar o seu amor às riquezas materiais. Ele continuaria tendo as suas riquezas, ele continuaria tendo uma vida abençoada na terra, e ele não perderia o quê? O reino de Deus, a salvação eterna. A humildade, irmãos, é pré-requisito para a salvação. Somente herdarão o reino dos céus aqueles que se humilharem, aqueles que se quebrantarem, aqueles que reconhecerem diante de Deus a sua impotência, a sua incapacidade, entender que ele não pode fazer absolutamente nada para merecer a salvação de Deus. A salvação é pela graça. A salvação
fundamenta-se nos méritos de Cristo. Então, se você crer em quem Jesus é, e se você crer naquilo que Ele fez por você, e naquilo que Ele ensina na sua palavra, você pode passar da morte para a vida. Vocês entenderam ou não? Eu quero desafiar você a tomar a decisão de salvação. A maior necessidade do homem, minha e sua, é termos a vida eterna. Se você tem a vida eterna, se você tem Jesus como seu Senhor e como seu único e suficiente Salvador, você é a pessoa mais abençoada da terra. O jovem rico é uma advertência àqueles que querem servir a Jesus sem abandonar os seus ídolos, os seus deuses. E há ídolos que não estão na parede, mas são ídolos que estão no coração. No coração. Vamos orar? Quero convidar a igreja a orar agora pela conversão de pessoas nesse dia. Que esse domingo seja um domingo de conversão. Que pecadores possam ser persuadidos pelo Espírito Santo e creiam na palavra de Deus e creiam em Jesus e que sejam salvos nesse dia. Se você está aqui e ainda não tem a vida eterna, você ainda não se rendeu a Jesus, essa manhã é manhã de salvação para você. Se você que está nos assistindo aí, onde você estiver, se você não se rendeu a Jesus ainda, renda-se agora. Se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Pai querido, Pai amado, a Tua graça é irresistível. Ninguém pode resistir ao chamado eficaz da Tua palavra. Ó Deus, não permita que ninguém que está aqui nesse auditório, que ninguém que está nos assistindo, parta para a eternidade sem essa experiência de conversão, de salvação. A salvação e a vida eterna, ela não é comprada, ela não é negociada, ela é herdada, Senhor. E nós a herdamos em Cristo Jesus. Venha persuadir a mente, o coração, trazendo convicção de pecado, trazendo arrependimento, conversão, mas ao mesmo tempo a fé salvadora, Senhor. Abra os olhos para que nós possamos compreender que a justiça, somente a justiça de Cristo, pode nos perdoar e nos libertar de toda condenação eterna. Que esse dia seja um dia de salvação para a minha vida e para a vida de todos aqueles que estão aqui participando e assistindo esse culto agora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.